galera, tudo bem? Vou começar hoje pedindo a você para não sair daí quando eu mostrar o próximo slide, combinado? Não vale sair, beleza? Se liga aí. Gente, vou falar de teoria de resposta ao item. Você não precisa saber essas fórmulas todas, é só para você entender mais ou menos o que se dá. Eu já sei, Luzia, por isso que eu nunca aprendi esse negócio de teoria de resposta ao item, porque é muito difícil. Não, continua com a gente que a gente vai explicar aqui para você. A teoria de resposta ao item, ela é um modelo matemático, sim, estatístico, em que ela trabalha com a associação de 3 parâmetros. Então, ela considera 3 parâmetros para estimar a probabilidade do aluno acertar ou não o item, do avaliado, acertar ou não esse item, beleza? Bora lá! Se liga nesse próximo slide, isso aí é a curva de um item. E quais são os parâmetros, Luzia? Primeiro parâmetro é que todo item que é elaborado, ele tem que ter esse parâmetro A, ele tem que passar aí na pré-testagem nesse parâmetro A, que é o parâmetro de discriminação. O parâmetro B é o parâmetro de dificuldade e o parâmetro C, o que todo mundo gosta de falar muito, é o parâmetro de acerto casual. Beleza, explica o que é isso. Vou começar pela dificuldade. Quando a gente faz um item lá para o nosso aluno, uma questão, a gente sabe, pessoal, que questão é mais fácil, que questão é mais difícil, que questão é média, beleza. Quando vai para a teoria de resposta ao item, ela precisa dessa informação. Primeira informação que se precisa ter é saber se a questão é fácil, média ou difícil. E é exatamente por isso que os itens têm que ser pré-testados. Por quê? Luzia, a opinião do elaborador não é suficiente? É. Mas às vezes o elaborador pode se enganar, porque de repente o que é fácil para mim pode não ser fácil para o outro. Então, o parâmetro de dificuldade, ele serve para isso mesmo, como o nome diz, ele verifica a dificuldade do item para que possa alocar ele lá na prova, enfim, no teste de proficiência, beleza? Segunda consideração, segundo parâmetro, o parâmetro de discriminação. Todo bom item tem que ser capaz de discriminar. Discriminar quem sabe de quem não sabe a habilidade. Exemplo, Luzia, eu sei, é muito fácil fazer um item que discrimina bem, é só fazer um item bem difícil. Não, isso não é verdade. O item pode ser extremamente difícil e não discriminar bem. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Uma pessoa, um elaborador está fazendo um item e ele usou um composto orgânico dificílima nomenclatura que é usado em determinado agrotóxico, sei lá, tipo assim. E aí esse item tinha tudo para ser muito difícil. Entretanto, um aluno que não domina a nomenclatura lá da química orgânica, ele responde ao item só porque ele lida com esse composto orgânico no dia a dia, sei lá. Então esse item, apesar de ser muito difícil, não foi capaz de discriminar. Bons itens têm que ter um alto poder de discriminação, ou seja, o aluno que não domina aquela habilidade tem que não responder aquele item. E por fim, o terceiro parâmetro é o parâmetro da probabilidade do acerto ao acaso. Esse é o que todo mundo gosta de falar. Luzia, tu tá me dizendo que há como identificar na análise se o aluno acertou o item porque sabia ou se ele acertou o item porque, sei lá, chutou? Exatamente isso. Eu não aceito isso. Como assim? Você tá me dizendo que vocês têm uma bola de cristal? Não temos a bola de cristal, mas é como se tivéssemos. Por quê? Porque tem matemática por trás, gente. Matemática é muito massa, né? E a matemática favorece toda essa estrutura. E, Luzia, por favor, explica mais como é que isso é feito. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar que a primeira questão de um teste seja assim. Quanto vale 1 mais 1? Beleza? Mas a 30ª questão desse mesmo teste é assim. Quanto vale 1 mais 1 mais logaritmo de 1? Pergunto a vocês. Faz sentido o avaliado acertar a 30ª e errar a primeira? Não faz. Quando isso acontece, o modelo ele está pronto para dizer que o aluno chutou essa questão. Por quê? Porque o teste ele é todo linkado dessa forma para promover que seja identificado o parâmetro de acerto ao acaso. Luzia, mas só são 2 questões que
linkadas assim? Não. Todo o teste é linkado para que isso aconteça em todas as avaliações. Eu já falei para espírito do gado, por favor, sai. Eu já falei aqui no começo desse curso, volta lá se não assistiu, que a posição dos itens é bem definida, mas não é só a posição, é que itens irão compor esse teste de avaliação, beleza? Então, esses são os nossos 3 parâmetros, tá? E por conta disso, se faz 3 confusões muito próprias relacionadas à teoria de resposta ao item e à teoria clássica dos testes. Não deixa de ler o que está lá escrito no nosso material e nos nossos slides, pode usar eles sem problema, se você quiser ministrar algum curso sobre isso. Bora lá! Primeira, estão erradas as explicações que tratam os parâmetros dos itens como peso. Muita gente diz assim, já sei, é só tu fazer os itens mais difíceis, porque eles pesam mais, eles valem mais. Não é verdade isso aqui. Segunda, para eu estimar a proficiência, ela está diretamente relacionada ao número de acertos. De fato, de um modo geral, quando eu acerto mais questões, eu tenho uma proficiência maior. Mas só quando eu acerto de modo coerente. Se eu não acertar de modo coerente, eu não vou ter garantido esse aumento de proficiência. Então, se analisa a quantidade de questões que você acerta, mas também se analisa o seu padrão de resposta. Gente, isso é tão grave que eu já vi casos, por exemplo, no Enem, de um aluno acertar 20 itens de matemática e ele tem uma proficiência na casa de 400, enquanto o outro acertou 20 itens e teve uma proficiência na casa de 630, uma diferença de 230 pontos. Gente, então por quê? O que significa? Significa que o aluno que acertou, que teve uma proficiência maior, mesmo tendo acertado o mesmo número de itens, ele teve um padrão mais coerente. Luzia, pelo amor de Deus, como é que eu faço para o meu aluno conseguir acertar as questões para emitir um padrão maior de nota de proficiência? Tem jeito? Deixa eu te dizer que tem. Sabe como? Fazendo as questões na ordem que estão postas. Inclusive, eu faço um curso muito bacana sobre a matemática do Enem versus a matemática no Enem. Gente, é muito bacana acompanhar, porque é assim, de fato, como eu tentar aumentar a minha proficiência só conhecendo a estrutura do teste. Claro, preciso estudar, mas conhecer a estrutura do teste me auxilia a aumentar a minha proficiência. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, procura os outros vídeos que a gente tem também lá no canal. E comenta aí, porque os comentários de vocês, as solicitações de vocês, irá gerar o nosso próximo curso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pela história de máximo e mínimo. No caso do SAEB, no caso das avaliações estaduais, existe um máximo e um mínimo na escala de proficiência, certo? Que é definida lá, porque a escala varia de 0 a 500, então ela tem o máximo e mínimo. No caso do Enem, esse máximo e mínimo não é pré-definido. Todo ano, como muda os itens que compõem o teste, ele acaba sendo de novo definido. Então, a escala, no caso do Enem, não possui máximo e mínimo pré-estabelecido, beleza? Os valores, eles vão variar de acordo com a característica dos itens que estão lá em cada exame, beleza? Acertar todos os itens para o Enem, tá, gente? Não significa ter nota 1000. Inventaram um Enem 1000, aí não sei o que 1000. Eu não sei de onde tiraram esse 1000. Por quê? Porque o máximo e o mínimo da escala não são pré-definidos. Então, esse 1000, ele pode ou não existir. Inclusive, no Enem, geralmente ele só chega no 1000 em duas áreas de conhecimento, que é na redação, que já é pré-estabelecido, e na matemática, beleza? Ok. Comparação do score versus proficiência. Teoria clássica, né? O score versus a proficiência. Gente, já falei um pouco disso, só estou recapitulando. Há, de fato, uma correspondência entre o número de acertos e a proficiência. Mas a proficiência não é o percentual de acerto. Por quê? Porque o percentual de acerto é importante, mas tudo depende do padrão de resposta. Beleza? Se liga. Tem um exemplo que diz que é como se eu pedisse para uma pessoa correr
300 metros, mas ela me diz que corre 600 metros e eu mando ela correr 300 metros e ela não dá conta. Então, quando o aluno faz um item mais difícil do que o que ele de fato está pronto para fazer, significa dizer que ele está burlando um padrão que era esperado. Isso faz com que ele baixe a sua proficiência, ok? Comparação das proficiências. Cada área de conhecimento possui uma escala própria. Então, outro erro clássico que se faz é pegar a escala de língua portuguesa e comparar com a de matemática. Tanto nas avaliações aí nacionais, estaduais, municipais, ou, por exemplo, na avaliação do Enem, onde as pessoas querem comparar essas escalas de proficiência. Não há como comparar, porque mesmo que elas tenham máximo e mínimo predefinidos, as unidades de medida que estão lá na prova de linguagens, por exemplo, de língua portuguesa, são umas, eu tenho itens lá que divergem dos itens que estão lá na prova de matemática, por exemplo. Então, essa comparação, ela é muito complexa. Nós que somos professores sabemos que ela é viável, eu não estou tirando a viabilidade. Eu sei, por exemplo, que um aluno saber um pouco mais de língua portuguesa auxilia ele na matemática, eu tenho certeza disso. Mas quando eu vou comparar essas escalas de proficiência, eu não consigo fazer essa comparação desse modo que as pessoas acham. Tipo, por exemplo, porque ele tem 300, ele é melhor em língua portuguesa do que em matemática, que ele só tem 275. Há algumas tentativas de equilibrar essa escala, sim, quando se dividem lá os níveis de proficiência, os perfis. Há algumas tentativas, mas de modo geral eu não consigo compará-las, porque são instrumentos de medidas que têm unidades de medidas diferentes, a não ser que eu faça uma transformação de unidade. Se liga lá que não dá para eu comparar 3 quilômetros com 3 centímetros, dá. Por quê? Porque eu consigo transformar quilômetro em centímetro. Então, se eu conseguir fazer essa transformação, eu consigo a comparação. Caso contrário, eu não consigo. Ok, galera, isso era o que a gente tinha para trazer aqui para vocês sobre teoria de resposta ao item, teoria clássica dos testes. Nós, professores, usamos a teoria clássica dos testes, isso não tem nenhum problema. Usar o score, a ideia do score auxilia, sim, a gente ter uma avaliação mais justa. Mas isso tudo é a novidade da teoria de resposta ao item. Agora se liga no que eu vou dizer, que é muito importante. Tem gente que fica, eu não entendo a teoria de resposta ao item. Cara, você não precisa entender a teoria de resposta ao item a fundo, professor. É como, por exemplo, sei lá, tu pega um termômetro e tu mede, e aí tu identifica, por exemplo, que tu tá com febre. O termômetro é um instrumento de medida que ele serve para dizer qual é a sua temperatura e se você está ou não com febre. A teoria de resposta ao item também é um instrumento de medida, é um termômetro que ele vai dizer se o aluno está ou não está com febre e o que precisa ser melhorado, sim, mas eu não preciso dominar esses modelos matemáticos. Entretanto, eu preciso saber o que ela é, como ela funciona e como é que eu consigo ajudar o meu aluno que porventura seja submetido a um teste que tenha lá a teoria de resposta ao item. Ok? Até o nosso próximo módulo. Está sendo assim, uma satisfação imensa trazer todas essas discussões para vocês. Obrigada e até mais.